Se você não estudar esses 4 pontos, provavelmente você não vai conseguir falar inglês. Eu sou a Priscila e nesse vídeo eu vou compartilhar com você um pouquinho sobre 4 pontos essenciais para você aprender inglês. O nosso primeiro ponto, ele é aprender a estrutura do inglês. Seja você iniciante ou avançado, você precisa dominar a estrutura do inglês. Mas Priscila, o que é a estrutura do inglês? A estrutura é você saber fazer perguntas, frases afirmativas e negativas em todos os tempos verbais. Você precisa conhecer os tempos verbais em inglês. Sem essa base do inglês, provavelmente você não vai conseguir desenvolver um diálogo em inglês. Eu vejo muitos alunos querendo já desde o início começar a conversar em inglês, mas não. A primeira coisa que você precisa fazer é entender, dominar a estrutura do inglês. Mas Priscila, onde eu encontro essas aulas de estrutura do inglês? Muito simples. Eu tenho todas elas disponíveis no meu curso gratuito. Se você quiser começar pelo nosso curso gratuito, conhecendo essa base, essa estrutura essencial, você clica aqui no link abaixo da descrição para você ter esse acesso e mais algumas estruturas que também é essencial para você aí desenvolver, alcançar a sua fluência em inglês. Agora vamos para o nosso próximo ponto, focar no seu listening. Ou seja, você precisa escutar muito, mas muito inglês. Se você já me acompanha há algum tempo aqui, você sabe que eu sempre dou esse exemplo, né? A mamãe com o filhinho, o bebezinho. Quando a mãe tem um filho, geralmente ela quer que a primeira palavra que o filho fale é mamãe. Então, o que ela faz? Ela fica repetindo para ele. Fala mamãe, né? Toda hora, até que acontece um milagre. Aí o bebê fala mamãe. Aí todo mundo fica contente ali porque a criança falou. Mas o que aconteceu ali? Ela ficou ouvindo, tanto que uma hora vai sair, não tem jeito. E no inglês não é diferente. Quando você aprendeu a falar português, provavelmente aconteceu isso com você quando era criança. Você ficou ouvindo seus pais ou responsáveis, né, pessoas ao seu redor falando a todo momento, até que você foi ouvindo e de repente começou a falar. Então você precisa praticar o seu listening para falar inglês. Sem essa prática, dificilmente você vai conseguir desenvolver um diálogo em inglês. Geralmente também uma pessoa surda não fala, né? Não fala ali, né? Por quê? Porque não escuta. Então você já vê aí a importância do escutar para falar qualquer idioma. Seja você iniciante, nível intermediário ou avançado, sempre estude com áudio, principalmente você iniciante aí. Seja com as frasezinhas básicas ali, já começa escutando aí, treinando o seu listening. Você que é intermediário, avançado, né? Treine aí o seu inglês, estude o seu inglês sempre com áudio. Você que estuda com textos elaborados aí, ou até mesmo através de podcast, filmes, né? Essas coisas sempre vai ter áudio. Mas se você tiver um livro aí, sempre procure estar com aqueles livros que ofereçam áudios, ok? Por quê? Porque desde sempre, né? Desde o início, você já vai começar a se acostumar com o ritmo do inglês. Você vai aprender a pronunciar corretamente as palavras e esse exercício vai fazer com que você aprenda a pronunciar bem o inglês, aprenda a compreender os diversos sotaques em inglês e, consequentemente, você vai compreender muito mais rápido um nativo falando. Geralmente eu vejo muitos estudantes reclamando, né, que não conseguem entender um nativo. E o que acaba acontecendo? Eles acabam culpando que
nativo fala muito rápido, mas o nativo não fala rápido, tá? Não é culpa do nativo não, tá? O nativo fala normal, como nós falamos o nosso idioma normalmente. A gente não tá falando rápido aqui, né? Para quem tá aprendendo ali, né, pode ter alguma dificuldade, mas há duas coisas que fazem, no meu ponto de vista, que você não entenda um nativo. O primeiro, você não pratica muito o seu listening, né? Você escuta pouco inglês. E o segundo é o mais comum e acho que é o principal, né? O principal erro é de muitas pessoas aí, né? Que é não saber o vocabulário usado na conversação, naquela conversação ali. Então, às vezes você não entende o nativo é porque você não está praticando muito o seu listening ou porque você não tem conhecimento do vocabulário. Você precisa aumentar o seu vocabulário. Então, simples assim, né? Nada de nativo falando rápido, não. É porque precisamos praticar mais o nosso listening. Vamos agora para o nosso próximo tópico, que é focar em novos vocabulários todos os dias. Para falar inglês, você precisa de vocabulários, de muitos vocabulários, como eu falei no tópico anterior. Sem vocabulário, não tem como falar inglês. E eu não sei porque muitos estudantes querem já começar pela conversação. Às vezes a pessoa só sabe falar good morning, good afternoon, né? Bom dia, boa tarde, e já querem praticar a conversação. Não tem como conversar se você não tem vocabulário ou tem um vocabulário muito básico ali, né? Muito pouco, né? Vocabulário. Então você precisa de mais e mais vocabulários todos os dias. Então, o que eu sugiro a você? Que você tenha uma meta de aprender de 5 a 8 vocabulários por dia. Isso aí, por dia, né? Aprender vocabulários é evoluir no seu inglês. E para evoluir, você precisa de mais e mais e mais vocabulários. E por último, estude verbos em inglês. Por que estudar verbos? Porque os verbos é que dá sentido e que transmite a principal informação nas nossas frases. Uma frase sem verbo provavelmente é uma frase incompleta muitas vezes, né? Então, quando nós sabemos muitos verbos e alguém fala conosco em inglês, às vezes a gente nem entende ali a frase toda, mas só de entender o verbo, né, a palavra-chave ali na frase, você acaba pegando o contexto. Então você acaba se virando, entendendo ali o que deve ser feito, o que precisa, né, qual a principal informação. Às vezes você nem entende a frase toda, mas só por entender, né, aquele verbo na frase, você já pega a charada. Então é importante que você aprenda os verbos. A conjugação de verbos em inglês é muito simples, é muito básica, então é muito fácil estudar os verbos presente, passado e particípio ali, né? Então, esse conjunto, né, de entender a estrutura, o que foi falado lá, né? Todos os tempos verbais. Então, quando você entende todos os tempos verbais, você vai conhecer toda a conjugação dos verbos em inglês em todos os tempos verbais. Então, é essencial. Mais listening, mais aprender vocabulários novos, verbos. Esse conjunto é essencial para você falar inglês, né? Alcançar a sua fluência em inglês. É o pacote ali, né, essencial para você ter uma base e construir a sua fluência em inglês. Então, você que é iniciante, comece já, desde já, a estudar corretamente. Não tenha pressa, né? Se preocupa em aprender o inglês. Então, começa
pela estrutura. Eu tenho um curso aqui com toda essa estrutura disponível para você gratuitamente. É só você clicar aqui no link da descrição e iniciar o seu curso. E se você quer intermediário ou avançado, já está estudando por muito tempo e não consegue evoluir no inglês, não consegue formar um diálogo em inglês, é hora de parar e ver qual desses pontos você precisa aprimorar. Será que é a estrutura? Eu vejo muitos estudantes no intermediário aí, às vezes tem estudantes que têm muito vocabulário, mas a estrutura não está tão, a pessoa não domina muito a estrutura. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de voltar a estudar a estrutura, né? Lá no início, né? Voltar, fazer essa revisão não é regredir, e sim aprimorar aquilo que estamos buscando, que é a fluência em inglês. Então, não tenha medo, você que já está há muito tempo, de rever ali algumas estruturas, às vezes alguma estrutura que você não pegou logo no início, não dominou e foi seguindo, só se preocupando com o vocabulário. Então, é essencial essa estrutura, né? Você precisa saber conhecer, todos os tempos verbais e aprender a formar frase em todos os tempos verbais. Perguntas, frases afirmativas e negativas. É isso que a gente conversa em inglês. A gente pergunta, a gente afirma, a gente nega. Então, você precisa dessa base em inglês. Então, não tenha medo, não veja esse voltar um regresso, mas sim um aperfeiçoamento para você alcançar a sua fluência em inglês. Conta aqui nos comentários o que você precisa estudar mais, ouvindo esse vídeo, o que você acha que você precisa focar mais para evoluir o seu inglês. Espero que essa aula tenha ajudado você. Se ajudou, deixe o seu like e se inscreva no canal. E aproveita para assistir outras aulas aqui do canal. Espero você na próxima aula. Bye!